A pele é um órgão complexo, com diversas camadas e variadas funções, tais como nos proteger contra agentes infecciosos, regular a temperatura corporal, proporcionar a sensibilidade do tato, absorver a radiação ultravioleta para a síntese de vitamina D e excretar eletrólitos e outras substâncias. Serve de interface com o meio externo, recebendo todos os tipos de impacto, desde o contato com a roupa, maquiagem, cosméticos, poluição, micro-organismos, luz do sol, luz artificial, radiação ultravioleta, temperatura, substâncias que estão na água, como o cloro da piscina e do chuveiro, o sal do mar e assim por diante. Olá, seja muito bem-vinda, eu sou a Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cash. E nesse episódio vamos falar sobre cuidados com a saúde da pele. Isso mesmo, Alê. A pele também recebe o impacto do que ocorre no interior do corpo, como radicais livres, flutuações de glicose sanguínea, níveis de hormônios e de nutrientes, do funcionamento do sistema imunológico. Ela responde aos níveis de estresse, à saúde intestinal, aos tipos de alimentos que consumimos, além de ser um órgão vital para o nosso bem-estar. E é de primeira importância quando pensamos em aparência e estética. Com a chegada do verão e do calor, a preocupação com a pele aumenta. O melasma, que se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras na pele, é uma condição associada à exposição solar. E segundo a pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, a estimativa é de que acometa de 15% a 30% das mulheres brasileiras, sendo muito comum acontecer na gravidez, podendo afetar mais de 85% das gestantes. Melasma, acne da mulher adulta e as consequências de uma exposição excessiva ao sol estão entre as principais condições que afetam grande parte da população e podem impactar significativamente a saúde e o aspecto da pele. Além de cuidados externos, garantir bons níveis de nutrientes e de componentes antioxidantes é indispensável, já que esses elementos participam da fabricação, da manutenção e da proteção da pele. E também atuam em outros processos no organismo, que de modo indireto afetam saúde e a aparência dessa pele. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista e esteticista, especializada em nutrição clínica funcional e em fitoterapia. Ela é docente há 16 anos, autora do livro que eu adoro, Beleza Além da Pele, Nutrição Funcional na Estética, atua em consultório próprio especializado, integrado por uma equipe multidisciplinar das áreas da medicina estética e da nutrição funcional. É ela que já esteve aqui conosco antes, Sheila Mustafa, que alegria ter você novamente aqui conosco. Ai, que gostoso, muito obrigada mais uma vez por esse convite, que gostoso estarmos aqui novamente, né? E falando de um tema que a gente adora. Adora, seja bem-vinda, Sheila, obrigada pela sua presença aqui hoje. Vamos lá, eu quero começar com uma pergunta então, Sheila. Qual o grau de importância da nutrição para a pele e como esse ajuste acontece, nutrição e saúde da pele? Vamos partir do princípio, né, que a gente está falando de um órgão, do maior órgão, né, do nosso corpo. Como vocês mesmas, né, já disseram, ele tem uma sua interface com o meio ambiente, né, o meio externo e o interno. E para chegar nutriente até ele, nós vamos ter que ter uma atenção para esses dois ambientes e muitas vezes a gente se depara com lesões na pele, intercorrências, sejam elas estéticas ou de alguma doencinha de pele que seja, e aí surge toda a condição bioquímica para isso, né, envolvendo a nutrição, o alimento, o nutriente, sendo responsável, né, de agir naquela via, de agir naquela intercorrência. Então, a nutrição e a nossa pele, ela tem um envolvimento por completo com todos os outros órgãos. Ele é um órgão que, às vezes, ele não é muito bem, às vezes, o paciente, o leigo, né, a gente está ali no dia a dia, não é olhado. Ele se olha pela beleza, né? Aí chama atenção ou uma doença que apareceu. Mas ele é um órgão que está envolvido com todos os outros, né? Então, nós temos aqui a nutrição como um papel importante, uma vez que a gente garante, através do alimento, a chegada desses nutrientes todos, né? Então, nós temos que considerar a genética, a imunologia, mas fundamental a escolha do alimento.
Eu queria aproveitar, e falar sobre as deficiências nutricionais que podem, trazer sinais e sintomas na pele, né, porque eu acho que dificilmente, a gente consegue, quando está tudo bem, falar: "Nossa, essa pele está, né, com algum problema". Mas existem alguns sinais que são bem específicos, né, e que pode ser por conta de uma deficiência nutricional, mas que muitas vezes é tratado como uma irritação ou uma questão de pele que não teria a ver com a questão nutricional, propriamente dita. Nós temos várias deficiências mesmo, né? Uma vez que a gente está pensando nesse equilíbrio do tecido, e ele, se nós tivermos alguma intercorrência orgânica de uma forma geral, qualquer, vai faltar para a pele. Então ela vai aparecer, seja numa noite mal dormida, né? Seja muitas noites, né? Aquele que tem a insônia, aquele que tem toda essa alteração do ciclo, né? Circadiano, ritmo, né? Circadiano que a gente fala. Então, nós temos vários nutrientes que estão envolvidos em várias situações. Então, a gente pode trazer aqui uma série deles, né? Então, por exemplo, se nós falarmos em defesa antioxidante, numa pele onde ela está mais desvitalizada, desidratada, craquelada, né? Nós já estamos pensando em nutrientes como o zinco, a vitamina A, os carotenoides, que eles trazem uma importância muito grande na manutenção do equilíbrio básico da pele, que é o nível de hidratação. A hidratação ela vai depender do consumo de água, mas também vai depender de um estado de saúde adequado para a chegada dos nutrientes até esse órgão, até a camadinha da pele mais superficial, que é essa que a gente está enxergando. Então, para defender este tecido do ambiente externo, no mínimo, eu preciso de vitamina C, que é um clássico, né? Em cosmético, em nutriente, a gente fala de vitamina C em tudo. Então, se nós pensarmos no zinco, é ele que vai gerar essa renovação do tecido. Porque entre a primeira camada de pele e a segunda, nós temos uma camada muito importante que ela se regenera, que chamamos ali de, né, camada basal, junção dermoepidérmica, esses nomes todos, onde através da camada mais baixa, onde tem circulação, entrega nutriente para esta camada, e esta camada, então, que vai formando essa camadinha que nós estamos vendo aqui na superfície. Então, para essa pele conseguir se defender do ambiente, ela precisa da vitamina C, por exemplo, vitamina E, o próprio carotenoide, os polifenóis, que a gente fala bastante também, de uma forma geral, encontrados em frutas, verduras, né, em tantos alimentos, mas nós precisamos daqueles que estão entregando, né, na camada mais baixa, que é a ADE. Então, nós temos aqui complexo B, a gente pode trazer cromo, né, então, assim, se nós pensarmos que o melanócito, é uma célula que está relacionada com melasma, com pigmento na pele, cor, mancha, ele também precisa de vitamina C para manter estável, e não somente essas células que compõem a nossa parte superior da pele. Então, para cada probleminha que ela aparece, nós vamos ter uma demanda diferente de nutriente. Nós temos os básicos, os clássicos, né? Então, aumentar o que a gente chama de superóxido dismutado. Explica esse nome aí, Eugênia. Vamos chamar de um super antioxidante, que ele está presente na nossa pele, e nós conseguimos aumentar ele consumindo mais brócolis, que é o grupo das brássicas, né? Então, aumentamos glutationa, outro nome estranho, mas nós aumentamos através de couve-flor, acelga, nabo, me ajudem a lembrar de todos. São abacate. Falar até de uma grande quantidade de glutationa, isso mesmo. Então, nós vamos ter alimentos específicos e nutrientes que muitas vezes eles entram na forma de suplemento para isso, dependendo da necessidade orgânica, né, do estado de saúde de uma forma geral. A gente pode trazer aqui a vitamina E, que também aparece muito nos últimos estudos, é muito antigo, né? Eu fiz uma pós-graduação em 2005 na área de nutrição clínica, e lá o meu TCC foi sobre beta-caroteno e vitamina E nas defesas dos raios ultravioletas. Uhum. Vamos falar disso muito? Vamos falar disso muito, porque a minha próxima pergunta ia ser justamente o que é recomendável fazer de ajuste, né, na dieta, nos cuidados, quando a gente fala do verão.
né? Quando a gente está mais exposta à radiação solar. Vamos falar disso? Acho super bacana. E antes da gente até entrar nesse tema, que eu acho que é super relevante para todas as mulheres, né, Sheila? Só eu vou reforçar que a Sheila trouxe vários nutrientes, né? E isso que é o bacana, né? Não é apenas um nutriente ou um único mineral ou uma única vitamina que vai fazer toda a diferença na nossa pele. E uma outra coisa que você trouxe, né? Nessa reparação tecidual que acontece todos os dias, né? Então, a gente utilizar tanto da alimentação, né, do alimento, a gente utilizar do alimento esse fornecimento de vitaminas e minerais que a gente precisa, seja os alimentos ricos em zinco, seja os alimentos ricos aí em beta-caroteno, em vitamina C, em vitamina E, ou também considerar a suplementação, caso a demanda de cada indivíduo seja aumentada, porque a gente está falando de pele, de cuidados de pele, né, como manter essa pele aí saudável, com todos os nutrientes, mas a gente sabe, né, Sheila, que é importante a gente ressaltar que esses nutrientes também estão envolvidos em outras funções, né? Então, hoje, uma pessoa que é muito estressada, que tem uma rotina muito intensa, a gente sabe que o consumo de zinco, de vitamina C, de vitamina E, que são ali nutrientes que participam de uma cascata antioxidante e que está envolvida aí nesse equilíbrio desse estresse oxidativo, é uma demanda necessária, né? Mas que para manter a saúde da pele também é necessário, que para fazer outras funções. Então, isso tudo, né, vai depender muito do momento atual, da gente considerar uma suplementação mais avançada ou a alimentação da conta. E aí a gente vindo para o verão, a exposição solar, e aí é bacana a gente falar, né, que a Beto falou sobre a necessidade de beta-caroteno, de vitamina C, ela vai ser maior também, né? A gente está expondo esse corpo. Vamos falar sobre isso, então? Exatamente. A gente tem uma demanda, né, aumentada. O ciclo celular da pele, a gente espera de uma pessoa jovem em torno de 30 dias. Com a idade, isso vai se estendendo. Então, esta célula que iniciou agora, né, seu desenvolvimento, de um jovem, terminou em 30, então ela começa de novo o ciclo, né? E quanto mais idade, mais longo isso, então a pele vai sempre parecendo mais desvitalizada. O que acontece agora no verão, a gente tem, né, a entrada agora, né, se nós pensarmos no excesso do sol, tudo que vem acontecendo desde o inverno, né, e não deixar para agora. Então, depósito de nutriente na pele é o estado de saúde e em cada momento nós vamos ter uma necessidade diferente, né? Quando você me traz assim, né, a Roberta também comentou de tudo que está envolvido, né? Não somente o alimento, eu vou trazer aqui como um ponto importante o filtro solar. Então, termos e entendermos quem é este filtro solar e como utilizar, né? Então, se nós pensarmos que um filtro solar ele tem que estar ali para defender a pele deste ambiente externo exposta em exagero ou não, eu preciso ao mesmo tempo pensar como estou entregando nutriente através da minha alimentação. Então, eu posso seguir modelos de dieta e nós não vamos ter um modelo único para todas as pessoas e nem, muitas vezes, individualizar tudo. Nós temos algo que é padrão para todo mundo e grandes estudos populacionais grandes, eles mostram para a gente que o consumo mais variado no modelo de dieta mediterrâneo, modelo de dieta vegetariano, teríamos benefícios com ele, altíssimos em diminuição de rugas, níveis de hidratação, formação de colágeno. E o que está por trás disso? É o consumo de peixes, de óleos, né, de frutas, verduras, legumes, menos industrializado, menos bovino, mas não tirar e não padronizar na dieta mediterrânea que não está ao alcance da 100%, né, de nós brasileiros, mas transformar este modelo de dieta na nossa dieta, num padrão que nós conseguimos e que ele seja aplicável, né? Então, se nós estivermos falando para um nutricionista, ele tem que montar um planejamento alimentar de acordo com o que nós encontramos aqui e na região onde estamos. E se nós pensarmos como escolha, né? O que eu como? Eu tenho que trazer as cores, porque através das cores nós aumentamos o que vai diferenciar, aumentamos os nutrientes, né?
E o que vai diferenciar isso, junto, né, um paciente nutricionista, é quanto eu preciso. Por que eu preciso de mais? Por que este horário é melhor? Em que momento da dieta eu vou entrar com estes nutrientes? Então, quando a gente faz essa associação com o tópico, eu preciso entender o filtro solar. Porque o filtro solar, um bom filtro, né, ele tem que contemplar defesas para raios ultravioleta B, ultravioleta A. Se nós pensarmos no ultravioleta B, ele é aquele que vai trazer o eritema, o vermelho, ele vai trazer a queimadura. E é o que vai gerar maior índice aí de gatilho para câncer de pele. O ultravioleta A, ele atinge uma camada mais profunda. E muitas vezes ele é ignorado, porque é ele que traz aquele bronzeamento, né? Aquele bronzeado bonito, o viço da pele ali. Então, mas, né, por ele ser mais profundo e atingir derme, ele ativa enzimas que vão quebrar colágeno. Que vão né, gente? Que tristeza. Muito triste essa notícia, viu? Nosso verãozinho. Né? Tão gostoso tomar sol. Eu quero que no final desse podcast a gente tenha esse equilíbrio aí da fala da Sheila, porque é preciso, porque o sol faz parte da nossa vida um pouquinho, né? Mas tem, né? Nós temos condições para isso, né? Então é isso que eu vou ver se eu consigo ficar nesse fechamento. Então, se nós pensarmos nesse filtro solar, o VA, que ele está atingindo uma camada mais inferior, que é a derme, está quebrando o colágeno, levando rugas, pele desvitalizada, perda de vista, cabelo mais quebrado, né? Unhas também, em todos os sentidos. Estamos gastando muito nutriente a pele gasta muito desses nutrientes para se defender daquele raio ultravioleta. Então, eu preciso contemplar neste filtro solar, além deles, contra a luz visível, né? Contra a luz infravermelha que está também no sol. Eu preciso que esse filtro tenha antioxidantes, para defender, aumentar estas defesas de forma tópica. E aí precisamos também, como nós já temos muitos, que ele tenha substâncias que defenda da exposição ao que chamamos de toxinas, né? Aqui entre aspas, mas os xenobióticos, os metais pesados, que muitas vezes vão se depositar e também levam a rugas, a uma pele mais sem vício e desvitalizada. Então, nós temos filtro solar de qualidade hoje. E, além de tudo isso, nós temos que pensar na proteção. Quanto que ele está me protegendo? Bastaria usar um pó com filtro 30, por exemplo, um filtro 50? E qual deles? Tem um estudo muito legal que eu vi há muito tempo atrás, que eles fizeram, né, um levantamento de qual filtro seria o melhor, assim, não em FPS, né, mas pegaram todos com FPS 50 ou 30, não me recordo direito, acho que era tudo 30, e eles foram ver quanto que ele realmente protegia. Porque o filtro solar, ele entrega uma proteção de 30. Só que tudo vai depender da quantidade que você está aplicando na pele. Então, no estudo, ele trazia que a loção cremosa é a melhor. É a melhor forma de nós realmente estarmos protegidos. E quanto usar? Né? Então, assim, de uma forma padrão, a gente fala por média, assim, uma colher de sobremesa, né, para aplicar no rosto. Eu tô na de sopa já. Você percebe o medo que eu tenho? E a frequência, né, Beto? Então, você deve estar com a frequência mais também assídua, né? E aí, nós temos no estudo trazendo que ficaria em 0,5, 0,8, tudo dependendo do tamanho do rosto. Né? Então, homens, mulheres, tamanho de rosto. Isso é muito interessante, porque enquanto você está passando pó, achando que realmente você está protegida a 30, você está às vezes protegida, não sei, a 5, a 2, né? O FPS muito baixo, então não está sendo protegido. Isso é um outro ponto importante. E outro usa um fator, sei lá, de repente um 50, usa um 100, porque o fator de proteção, ele está ali num 100, e nós temos que quando a gente aplica ele na pele, ele tem uma parte que ele reflete os raios ultravioletas e uma parte que ele absorve, que é absorvido, que é a transmissão dele para dentro da pele. Então, quando nós estamos falando de um FPS 50, por exemplo, nós temos 98% de proteção. Só que de transmissão, de passagem, passa 2%. Enquanto eu estou falando de um FPS de 100, ele tem um poder de refletir, né, de reflexão mesmo, de refletir, de 99%, e de transmissão, de passar para a pele, 1%. E aí, qual usar?
eu tenho que saber que eu tenho que estar protegida. Eu posso usar um 50 ou eu posso usar um 30 na quantidade correta. E tudo vai depender do que eu tenho. Se eu já tive um câncer de pele, se eu tenho melasma, se eu usei um ácido. E aí a gente começa a fechar isso com a nutrição. Então, estou realmente bem protegida do ambiente, né? Ou protegido deste ambiente. Mas o que mais que eu vou fazer pela nutrição para que os dois caminhem juntos no momento da exposição? Eu passo o filtro solar e estou protegida. Eu passo antioxidantes, produtos, né, anti-inflamatórios, e estou aqui protegendo a minha pele desse ambiente. Agora, adianta eu tomar agora e comer um pote de frutas roxas para ter bastante mirtilos, antocianinas aqui, antocianidinas, né, ou mesmo resveratrol, e ser protegido imediatamente? Não necessariamente. Porque eu preciso trazer esse depósito. Então, é algo que nós começamos agora para ir alimentamos, né, agora para ir colhendo ao longo da vida. E ao mesmo tempo que com isso estamos protegendo a pele, usamos essa palavra também prevenindo, né, do envelhecimento precoce. É uma forma de você ter os dois ambientes, né, os dois lados trabalhando ao mesmo tempo. Inclusive, gostei muito, né, de como você finalizou, que é a prevenção do envelhecimento precoce, porque a gente não está falando aqui de não envelhecer, né? A pele, ela vai envelhecer. Acontece que ela pode envelhecer num ritmo mais adequado, né, e não precoce. E hoje a gente tem muitos fatores que trazem, né, uma possibilidade de um envelhecimento precoce da pele. E aí, se a gente pode controlar, né, alguns deles, como por exemplo a exposição solar, ou como se expor ao sol, eu acho que já faz muito sentido e já ajuda muita gente. O melasma que você trouxe também era algo que eu gostaria de entrar e te ouvir falar sobre ele, porque o melasma, assim, depois de uma determinada idade, eu não sabia que existia melasma no mundo quando eu era muito jovem, mas depois de uma determinada idade, eu conversando com as minhas amigas, com as pessoas com quem eu me relaciono, eu percebo que, assim, 9 entre 10 apresentam, né, o melasma. E é uma dor, porque, por exemplo, eu lembro de nunca ter passado uma base no rosto para sair de casa. Eu passava um protetor solar, um batom e saía de casa. Depois do melasma, não é uma questão de você não pode mostrar que tem melasma, não é isso, é se reconhecer no espelho. Porque você se olha com a mancha e você se vê diferente do que você é. Então você quer voltar a se ver como você sempre se viu. Então é uma dor mesmo para as mulheres, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que existe hoje na ciência, né, para o tratamento do melasma. Realmente, é uma questão emocional bem importante para esses pacientes. Então, eu costumo dizer que tem duas queixas estéticas que são relevantes para essa questão emocional, que é a acne e o melasma. As pessoas normalmente que chegam com essa queixa, e normalmente eu pego queixas muito graves, em condições muito graves, a gente precisa olhar para esse paciente como centro, né, de todo o tratamento, o autocuidado, como ela se vê, como ela enxerga o mundo, porque como ela está enxergando o mundo é totalmente diferente do que realmente é. Porque está tão baixa a autoestima e já investiu no melasma muito. Porque quem tem um problema ou quem tem um melasma, investe tudo o que puder. E lá atrás, melasma era atacado por ácidos. Só podia tratar melasma com ácidos. E, num certo momento, ainda bem, né, com o aumento dos estudos com isso, viu que muitos ácidos, eles traziam um efeito rebote. Então, você tratava e voltava pior do que era. E tínhamos também, infelizmente, muitos cosméticos no mercado com ácidos, porque não tinha muita regulamentação para isso. Isso eu estou falando coisas muito antigas. E que as pessoas usavam e ficavam piores, porque usavam sem orientação médica, porque melasma é médico. Estamos falando de um problema que o dermatologista é o primeiro a tratar. Agora, o que foi descoberto depois disso? Que o melasma, ele não é uma brincadeira, não se ataca agredindo, mas sim com muita atenção e cuidado. Em 2020, eu investi bastante do meu tempo estudando profundamente melasma, e vejo com vocês aqui, eu falo abertamente que o olhar para o melasma, ele é clínico.
Clínico, eu quero dizer, não analisar apenas a pele, saber trazer o diagnóstico do melasma, mas entender o que está acontecendo clinicamente com esse paciente. Então, primeiro, tratar da questão bioquímica, emocional, chamamos assim, do sono, da irritabilidade, da ansiedade, e tratar o que está acontecendo com este indivíduo em relação aos nutrientes que estão faltando e que serviram, talvez, ou estão em excesso, que talvez serviram de gatilho para o melasma. Porque o melasma, estamos chamando aqui, falando de uma patologia da pele que está relacionado com hormônios, basicamente. Mas ele tem muito mais que isso. Tem um colega que fala que melasma é sistêmico, melasma é uma doença sistêmica, né? De fato, né, se nós olharmos todas as vias que estão envolvidas, não é simples gerenciar o melasma, ele não tem cura, você não acaba com o melasma, você pode não enxergar mais a mancha, e ela é muito característica, é mancha muito bem definida, né? Na maçã do rosto, na região da testa, no buço, pode aparecer no braço, mas é muito mais comum no rosto. Então, ele é muito marcante. Dependendo do nível de melasma, eu quero dizer, da profundidade dele, é o tempo de tratamento. Então, nós temos um melasma que é dérmico, que é lá embaixo, né, que nós temos essas células chamadas melanócito, que elas estão lá naquela camadinha basal, aquela primeira camadinha que faz a ligação com essa última camada aqui que a gente enxerga. Então, ali eles estão depositados. Quando nós temos o envelhecimento da pele, esse melanócito é como se ele desse uma escorregadinha ali para baixo, deixando ele mais profundo. Então, eu tenho um melasma mais difícil de tratar. E ele está relacionado com o hormônio, porque ciclo menstrual, pílula anticoncepcional, né, contraceptiva, ou então o uso da própria gestação. Então ela é gatilho, né, o hormônio, né, o estrógeno ali, ele é gatilho para ativar, ele vai ativar um receptor, uma ligaçãozinha, vai fazer uma ligação ali na membrana desta célula, e ela vai servir como estímulo para a produção de melanina. A melanina é um pigmento que ela é proteção para a pele. Então, quando vamos para o sol, expor para trazer um bronzeado, aquele melanócito, aquela célula está produzindo melanina para defender, e a gente adora para sair bem bronzeada, dourado, né? É o símbolo da defesa que fica lindíssimo. Pois é. A defesa do verão. Então, a gente, né, estimula mais ainda. Agora, como começa, então? Por que uns têm, outros não? Nós temos uma condição genética para isso. Então, são pessoas que geneticamente têm essa tendência para isso. Então, poderia ter começado desde a adolescência. Começou alguma coisa que não percebeu pela exposição, pelo uso, enfim, de pílula ou não, o próprio ciclo, e ele expressa mais ainda no momento da gravidez. E enquanto está amamentando, pelo efeito da prolactina, ele também serve como gatilho, né? Então, se nós pensarmos nele como base, o hormônio é a base de gatilho principal. Mas nós temos um processo inflamatório ali. E associado a tudo isso, nós temos uma liberação de um fator que nós chamamos de VEGF, que é um fator vascular. Então, ele aparece principalmente nas pessoas que têm o melasma. E aí é fácil de olhar até, em algumas pessoas é mais fácil, outras precisamos de um aparelhinho para ver, mas assim, abrindo um pouquinho a pele, a gente vê uns vasinhos, e às vezes desse vasinho ali tem a liberação dessa substância, né, que o corpo está produzindo pelo processo inflamatório, pela exposição aos raios ultravioletas, enfim, e ele então está servindo de gatilho para alimentar aquela mancha, né? Então, eu tenho vários gatilhos. Hoje, né, para esse ano, no começo do ano, nós tivemos alguns artigos trazendo que o melasma tem uma relação com histamina, coisa que nós não falávamos até o ano passado. E a histamina, olha só, quanta resposta que a gente tem pela nutrição, né, diminuindo essa resposta de histamina no corpo, alimentos que formam. E aí a gente começa a fazer as ligações com outras patologias. Então, uma pessoa que aparece com um tipo de doença, você começa a fazer a relação com o melasma. Então, é difícil, às vezes, você desassociar
da saúde desse paciente como um todo. Então, ele não é autoimune, ele é inflamatório. Ele precisa de antioxidantes, né? A gente tem estudos bem atuais, agora, de outubro de 23, agora, deste ano, mostrando que se nós fizermos uma combinação resveratrol, cúrcuma, não sei se eu lembro de todos, mas resveratrol, cúrcuma, vitamina C, e ômega 3 no oral, e todos eles, menos o ômega 3 tópico, o efeito foi aumentado para as defesas aos raios ultravioleta B, diminuindo rugas, melhorando a hidratação e incluindo o melasma. Então, veja, já temos estudos fazendo associação do tópico e do oral. Vários já. E isso é muito legal, né? Eu, inclusive, sou suspeitíssima, mas isso é muito interessante, porque traz o que a gente já vem fazendo há muito tempo. Então, assim, se eu estou tratando com resveratrol lá na cabine, com tópicos, com produto, fazendo esse paciente usar com frequência, e eu faço isso no oral, em suplemento, na dieta, a gente fecha, porque você entrega melhor os nutrientes para aquela pele. É uma sinergia, né, de tratamentos, de estratégias, né, Sheila? Da forma que a gente tem que olhar esse tratamento de melasma, né? Tanto o multidisciplinar, né, como você trouxe, que é uma condição clínica que primeiro profissional deve ser o dermatologista para tratar, e a nutrição com um nutricionista para poder entregar as melhores formas de proteger essa pele contra essa hiperpigmentação. Ou não é nem contra, né? Como você trouxe aqui anteriormente, é uma doença que não tem cura, é evitar, né, estímulos, né, também, né? O que está faltando que estimula, como que é o seu estilo de vida que estimula, como a gente pode equilibrar tudo que você vive com a nutrição, né, e fazer ali a melhor estratégia para o paciente, né? Eu acho importante só a gente trazer como recomendação, né, a questão do sol, porque algumas pessoas, elas imaginam, bom, se a mancha está aqui no rosto, eu passo protetor no rosto, tomo sol no corpo e está tudo resolvido, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse esclarecimento também a respeito da exposição, e não é só sol, né? A gente tem também outras luzes, né? Outras formas de... A luz azul, né? A luz azul. Hoje a gente sabe que realmente todo mundo com o celular na mão, né? Estimulando o melasma. No computador, o tempo que a gente passa trabalhando, né? Então, não precisa do verão, né? A gente não fica no verão o dia inteiro aqui, né? No computador. No computador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Sheila, mas também falasse sobre a questão, a gente fala, né, que é uma questão hormonal importante, e a gente observa isso especialmente na prevalência, né? O melasma ocorre muito mais em mulheres do que em homens. E existe uma razão específica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas questões, e aí a gente vai entrar já na acne da mulher adulta também. Realmente, a prevalência é maior em mulheres que homens, até porque nós temos por trás a questão hormonal, né? Então, o estrógeno está aí muito bem envolvido, e é ele um grande que vai gerar esse gatilho principal, e somado a ele, todas as outras intercorrências do sol, a deficiência dos nutrientes, né? A perda de antioxidantes e o envelhecimento, né? Ponto muito importante, nós envelhecemos naturalmente. Esse é o nosso envelhecimento biológico, que está determinado pelo ambiente que nós estamos inseridos. E o fotoenvelhecimento, que está dando um gatilho a mais, e que ele sim, hoje, um grande responsável para esse envelhecimento precoce. Então, quando você olha uma pessoa que pouco se expôs ao sol ao longo da sua vida, e ela, né, pela idade, você olha toda a família, você vai ver que as características genéticas também são boas. Então, isso conta, né, para a genética. Formato do rosto, isso conta. Agora, e no melasma? O melasma você tem como gatilho principal o hormônio e a condição genética. Porque se ela não tivesse condição genética, talvez ela fosse expressar muito mais uma hipercromia, manchas, né? Mas não o melasma. Por isso, o diagnóstico médico é muito importante. Aqui na clínica, eu consigo fazer grande parte desta avaliação, e o diagnóstico ainda continua sendo do médico. Mas quem faz a orientação alimentar, a suplementação junto com o médico, estou eu ali, junto com o médico e paciente. Isso é diferente, porque nós vamos entregar os nutrientes de forma diferente.
E essa exposição toda, às vezes fala assim, puxa, minha esposa a vida inteira, eu tenho uma pele muito vincada, mas não tenho um melasma. E pode ser que ela não tenha este melasma mesmo. E os homens, às vezes, acaba aparecendo o melasma por uma questão que ele tem um gene para isso, mas ele não vai aparecer tão grave. E às vezes aparece mais no braço, às vezes pode aparecer em outra região, porque não é o hormônio que está servindo como gatilho no caso dele, né? Mas ele tem a exposição, né? Ele tem um gene para isso. Então a exposição, a falta dos nutrientes, os antioxidantes, porque aí tudo vai depender. Quando a gente fala antioxidante, tudo torna-se antioxidante, mas não são todos que vão ser atuantes no melasma. Por isso, identificar qual é o melasma, que momento apareceu, né? Como a pessoa vinha cuidando, qual é o skincare, o que ele está aplicando na pele. Isso faz muita diferença, porque às vezes a pessoa comprou qualquer produto, achando que aquilo era bom, porque foi bom para o outro, e aí acabou piorando dela. Então, melasma, não brinque. Pela alimentação, você no máximo vai acontecer que você vai nutrir, vai consumir antioxidantes e não vai diminuir seu melasma, porque talvez não tenha sido direcionado. Mas um cosmético, qualquer produto que você for aplicar, ele pode sim agravar e piorar. Tem um médico por trás disso, para que essas defesas, elas, com o nutricionista, você consiga cercar todas elas, né? Criar uma estratégia onde a pessoa saiba, no inverno, eu estou protegida desse melasma? Não. Se ela for, de repente, esquiar, não sei lá, vai para o inverno, né? Sim. Aí, olha aí. Eu vou para o inverno no verão e ainda assim tem que cuidar do meu melasma. Olha só. Sim, o reflexo da luz. Isso, exatamente isso. Então, nós temos que cuidar. Em cada fase, eu tenho que propor estratégias diferentes do skincare e do nutricional. Melasma, como eu disse, não é uma brincadeira. Ele é inflamatório e ele, às vezes, tem vida própria. Ele faz o que ele quer, né? Então, às vezes, você investiu tempo, dinheiro, durante um período longo, e, de repente, foi lá para o sol rapidinho. E aí a história, né, que você trouxe, né, Humberta, estou protegida, estou aqui com filtro 100, reaplicando ele, cuidando. E por que meu melasma apareceu? Calor também, né? Então, às vezes eu estou no fogão, fazendo nossa preparação super bacana, super funcional, aquele calor já é gatilho para ativar o melasma. Entro num carro muito quente, um banho muito quente, aí no inverno, em banhos quentes. Isso serve como gatilho, não somente a exposição aos raios ultravioletas ou a nossa luz, enfim, o celular, tudo isso, né? Então, assim, não vamos exagerar, mas quem tem melasma precisa cuidar maior. E é todos os momentos do dia, né? Você trouxe situações cotidianas, né? E a mensagem é: a gente tem que ter um cuidado com a beleza, né, do rosto, que são esses rituais que a gente tem matinal, igual a gente acorda e vai lá escovar o dente, porque a gente sabe que precisa escovar o dente, que a gente vai tomar um café, é ir lá e passar o protetor solar, né? Então, para que você esteja protegida de condições cotidianas que podem servir como gatilho. E Sheila, até falando sobre essas situações cotidianas, né, sobre a frequência dessa proteção solar, o que os estudos mostram? Porque a gente sabe que quando a gente está em exposição ao sol, né, a frequência, né, de que você usa ali o protetor tem que ser maior, né? Não adianta passar de manhã, cheguei na praia, 9 horas da manhã e fiquei com o mesmo conteúdo até o final da tarde. A gente sabe que precisa, né, ter aí momentos que você vai renovar essa aplicação do protetor solar. E para dentro de casa, em relação com a luz azul, com o aquecimento assim da cozinha, das preparações, o que os estudos mostram? A mesma coisa? É importante reaplicar ao longo do dia. Então, a loção cremosa seria a nossa primeira opção de manhã, porque ela vai entregar uma quantidade melhor, porque nós vamos conseguir usar a quantidade adequada do produto. E aí, reaplica ao longo do dia. Você pode, dependendo do nível de melasma, né, a profundidade dele e a sua atividade, você reaplica mais 1 ou 2 vezes. Aí, para reaplicar, aí você pode usar, de repente, um pó, né, de repente você pode usar o bastão, porque pó, pancake, bastão, eles costumam, a gente não passa a quantidade certa dele, o que deveria ser, para estarmos protegidos
dentro daquele FPS. Então, se você usa um bom de manhã, né, uma loção cremosa, garante algumas horas, depois você reaplica, porque às vezes a pele está oleosa, então você pode aproveitar com esses outros que é para reaplicar. Então, é importante reaplicar. Isso eu estou falando numa condição de melasma. Tá? Numa condição de envelhecimento, às vezes não dá tempo, às vezes a pessoa não tem um caso muito grave, às vezes não fica muito no computador, tudo isso tem que ser considerado. Né? E aí, para fechar isso, eu vejo uma forma que, né, como nutrição, tem que ser associado. Então, a gente fala muito dos carotenoides, né, para a pele, para proteger, para trazer um bronzeado bonito. Às vezes, a pessoa fica amarela muito rápido, e é porque ela não tem, ou ela tem pouco consumo de zinco para fazer a conversão desses carotenoides, que ele seria o que a gente chama de filtro solar, né, oral, chamamos de antioxidante oral para prevenção, ou mesmo para expormos ao sol, seja para bronzear, seja para defender dos raios ultravioletas. Então, usar sim os carotenoides, né, quero dizer, dos alimentos alaranjados, dos amarelos, né, isso tudo também vai garantir. Dose vai depender de quantidade, né, vai depender de cada um, mas na média, se a gente colocasse ali 2, 3 vezes por semana, ao longo de 4 ou 5 meses, nós já teríamos esse depósito, se não tivermos nada antes, necessidades anteriores. Né? Então, por exemplo, se a gente pega um quadro de queda de cabelo muito importante por deficiência nutricional e começamos a introduzir os carotenoides, que seria também interessante, às vezes vai suprir uma necessidade pequena para o cabelo e maior para a pele. E se essa pessoa tem um problema intestinal, vai suprir primeiro o intestino, depois a pele, depois cabelo, né? Então, tudo vai depender de qual é o estado que a pessoa está. Vamos para o nosso segundo tema, que eu estou super curiosa também sobre a acne adulta, para a gente poder abraçar o maior número de informações aqui com a Sheila. Sheila, eu acho que existe uma curiosidade sobre a causa dessa acne adulta, né? As mulheres chegam em uma determinada idade e falam, gente, mas a acne nessa altura do campeonato. Podia falar um pouquinho sobre isso? Por que já não basta o que vem com o envelhecimento, né, amiga? Ainda volta o que era na adolescência. E também por que acomete mais as mulheres, né, do que os homens? Acomete mais as mulheres que os homens justamente pelo estímulo e gatilho hormonal, né? Nós temos a produção ovariana, que seria um grande responsável quando a gente pensa primeiro, né? Assim, a primeira coisa que vem na cabeça. Mas nós já sabemos hoje que a acne, né, que a lesão acneica, ela não necessariamente, a mulher precisa ter uma alteração ovariana. Ela pode não ter ovário policísticos, que a gente fala muito, a SOP, né, síndrome de ovário policísticos, e ter acne. Então, a acne tem muitos fatores. Se nós pensarmos na adolescência, nós temos, né, o gatilho do hormônio, IGF-1, que são os hormônios responsáveis para a maturação sexual, que eles estão altos e essa glândula está produzindo muita gordura. E isso acaba piorando o processo inflamatório. Somado à alimentação do adolescente, que é muito ruim, né? É fast food, é refrigerantes, enfim, que isso seria gatilho. Agora, no adulto, tanto o homem quanto a mulher, o que vem por trás ali é o estresse. Então, às vezes, a gente fica só focado na questão do hormônio que está sendo gatilho para a produção da glândula, mas nós temos outras questões muito importantes. Aumento do açúcar, né? A dieta muito refinada, industrializada. Quando a gente pensa na parte do estresse, se nós pensarmos nessa modulação do estresse, ela é o primeiro ponto para esta mulher. Que mulher, se a gente pensar na mulher, né, que você me falou que tem maior índice, que mulher que não está estressada? Mas também que homem não está estressado nos dias de hoje, né? Então, a gente tem sim que excluir a questão ovariana, essa produção de hormônios ovarianos, porque ele é o primeiro gatilho, mas temos que considerar que essa mulher pode não ter acne por conta disso, mas ela ser muito responsiva, ela pode ter uma questão genética para a lesão tão profunda e tão importante que qualquer oscilação no índice glicêmico da dieta, no modelo da dieta, vai ser vulnerável para a expressão da doença. E acne, bastaria nós termos uma pele com comedões, com cravinhos na pele, para ser considerada acne.
Acne inflamatória, a gente tem aquela acne com aquelas pápulas, né, que aquelas elevações mais avermelhadas, e aí você tem as piores com pus, outras com pústulas, com cistos, nódulos, que são as mais graves. Então, nós temos que excluir, né, então, normalmente os estudos trazem pra gente que a obesidade, né, então, peso, isso vai interferir em processo inflamatório, imunológico, fazendo a glândula sebácea produzir mais gordura. Alteração do estresse, né, a modulação desse estresse, a questão da histamina, tem alguns estudos bem antigos falando disso, mas ficou lá atrás, meio que no esquecimento. Temos uma história aí do IGF-1, né, que é o gatilho principal para o aumento do consumo de farinhas, né, e de industrializados, onde nós teríamos aqui um suporte nutricional muito importante. Existe uma questão envolvida com a acne que é bem importante para a gente não generalizar, né? Nós temos estudos que falam que algumas pessoas podem aumentar o processo de inflamação com consumo do leite de vaca, e outros que negam isso. Sim, as amostras às vezes são pequenas, às vezes nós não temos a argumentação suficiente para a lesão acneica, mas nós temos bons estudos confirmando isso. Agora, é comum encontrar aqui no consultório pessoas que não consomem leite de vaca nenhum, para nada, nunca consumiu e tem lesão de acne. Outros consomem pouco e tem lesão, outros consomem muito e tem lesão. Quando você faz a proposta da retirada temporária, porque isso é para identificar se aquele alimento, somado a muitos outros alimentos, servem como gatilho para acne, às vezes você vê que ele não é o principal, mas que aquele alimento estava gerando um dano em gastrite, numa esofagite, num refluxo, num intestino às vezes preso, diarreia, comprometendo o estado de saúde do paciente, que sim, vai refletir em acne. Então, para a gente não entrar, né, em modismos, em o que é, o que não é, faz bem, faz mal, individualizar. Tem que individualizar, tá? Então, assim, tem número, tem estatística para isso? Eu nunca fiz aqui no consultório, mas nós temos há vários alimentos que podem piorar ou podem melhorar, mas é o estado desse paciente que vai ser determinante e a resposta imunológica dele, né? Mais uma vez a gente falando de um olhar integrativo, né? Não individualizado, né? Individualizado. Não, e integrativo, assim, de como se encontra esse indivíduo, né? Em todos os sistemas. A gente sabe do eixo intestino-pele, por exemplo, né? Então, assim, não adianta. A acne por questões hormonais, mas outros gatilhos podem também estar, né, afetando esse indivíduo. E aí olhar dessa forma integrativa mesmo, né, porque eu acho que é sempre o que a gente traz aqui, né, Beta, também. Exato, Ale, e você falou, me veio na cabeça, né, a gente sabe que as causas, né, normalmente, são hormonais, para o surgimento ou para a piora do quadro, mas o que a gente tem que entender é o que mudou esse hormônio do nada, né, de repente, o que será que aconteceu para hormonalmente existir essa oscilação? Então, aí o intestino pode interferir, o estresse pode interferir, o sono pode interferir, então você fala, tudo bem, o hormônio eu sei que mudou e o hormônio levou a esse quadro, mas outras coisas que levou esse hormônio que estava quietinho, né, a oscilar. Quem está carregando esse hormônio também, né? Está dando um peso maior que ele tem. Exato. Quem está carregando este piano? Que demais ouvir você, Sheila. A gente não vê passar, a gente fica tentando encaixar as perguntas antes de dar o nosso tempo, porque é realmente muito gostoso ouvir alguém que não só, né, entende da nutrição, como entende da área da estética, como dá aula sobre isso, porque para a gente também é uma aula e é muito gostoso poder te ouvir e principalmente te ouvir integrando realmente tudo, né, a situação que a gente expõe aqui. Então a gente falou de melasma, você trouxe, na verdade, todas as questões relacionadas, né, os multifatores, as formas integradas de tratamento, de prevenção, de melhoria do quadro, da mesma forma quando a gente falou de acne. Para Sheila, pessoal, não sei se vocês já perceberam, a gente precisa fazer uma pergunta, e ela faria esse podcast tranquilamente por 50 minutos. Esse é o monocast, pode ser sempre o monocast. Eu aceito, tá? Eu aceito 4 horas de monocast com a Sheila, porque realmente é muito conhecimento, muita informação, e a gente nem quer te interromper, porque a gente está aqui aprendendo com você.
Então, a gente chegou aqui ao final do episódio, mas muito felizes mais uma vez. A Sheila já veio 3 vezes, ela já pode te pedir música do Pura Vida Cast, porque já é a 3ª vez que ela está conosco e pretendemos te receber muitas vezes mais, Sheila, de verdade. Contem comigo, é um prazer enorme, uma honra, como vocês sabem, estar aqui com vocês e poder trazer um pouco daquilo que eu vivencio, que eu estudo, que eu acredito, né? O ser humano é muito além de tudo isso, a nossa pele é muito além do que a gente está aqui enxergando, né? E ela representa, sim, o que escolhemos comer, o que pensamos, né? Um dia que você pensa positivo, sua pele vibra, né, com isso. Você traz mais luminosidade. Nós temos mais colágeno com isso é provado, temos estudos mostrando, né? Então, nossa essência, ela tem que percorrer, né, com isso, por trás da beleza, existe a saúde, não a beleza sozinha, né? E assim a gente garante. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade, e a gente poder levar isso para casa de cada um, né? É uma honra. A honra é toda nossa. E querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado, assim como nós aproveitamos esse episódio. Fique muito à vontade para compartilhar o episódio com outras pessoas. E caso você tenha gostado desse momento, podem também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência 5 estrelas e agora com um like aqui nesse vídeo. Isso mesmo. Esperamos vocês no próximo episódio, repleto de valiosos ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Beijo, Sheila, muito obrigada. Beijo, Beta, beijo a todos os ouvintes. Até a próxima. Beijo, Alê, beijo, Sheila, beijo a todos que nos ouvem e até a próxima. Até a próxima, pessoal.